Como uma pessoa que sempre adorou romances policiais e desde os 6 anos de idade, eu sempre adorei histórias de mistério, policiais, e eu não queria ler nada que não fosse um mistério. Eu começava a ler assim, mas o que está acontecendo aqui? Eu não vou descobrir nada de interessante aqui, então não vou nem ligar para esse livro. Então eu adorava esse aspecto de mistério. Eu adorava Sherlock Holmes, Poirot, Miss Marple, enfim, a era de ouro dos detetives. E o que eles têm em comum, esses personagens, é que eles são tão super brilhantes que você nunca vai ser mais inteligente que eles. Você pode ser inteligente a beça, mas você nunca vai conseguir a resposta que eles têm. E eles vão passar o livro inteiro, assim, se gabando de como eles são inteligentes e de como você é burro. E é ótimo, e a gente adora. Eu adoro isso como leitor. Isso realmente me conforta. Ter alguém, uma página após a outra, dizendo: você não vai saber nada, porque você é completamente imbecil. Eu sei de tudo. Então você tira toda a responsabilidade, você fica tranquilo. E no final você tem uma explicação brilhante e você diz: ah, sim, claro, agora tudo faz sentido. Agora, nos romances policiais contemporâneos, essa tradição daquele detetive super brilhante foi agora deixada um pouco de lado. Por quê? Porque as pessoas ficam obcecadas com um pouco mais de realismo agora. Todo mundo decidiu que detetives super inteligentes são menos importantes do que, enfim, aquela fita da cena do crime ou detetives que vão colocar talvez as digitais dentro de um banco de dados. Claro, o realismo é importante. Até certo ponto, mas eu estava absolutamente determinada a reviver a tradição daquele detetive super inteligente, que às vezes usa uma digital, mas sempre sabe a resposta antes do banco de dados dar a resposta. Pode ser um pouco uma convenção da era de ouro dos detetives, mas eu acredito piamente que em qualquer profissão, seja polícia ou qualquer outra coisa, algumas pessoas são muito mais brilhantes do que outras. É assim. Talvez vocês saibam até da sua própria experiência. Se você tem talvez uma dor nas costas, você pode ir a 7 médicos diferentes que vão dizer, toma um remédio, sei lá, não tem a menor ideia. E aí você vai para um médico fabuloso e vai dizer, olha só, é o blá blá blá, o nervo blá blá blá, que tem que ser retirado sei lá do quê. Aí você vai dizer, bom, maravilha, é um gênio. Então eu queria que esse fator genial, e o Simon é essa pessoa genial, esse detetive genial, que tem muito trabalho, muita dificuldade em se relacionar com as pessoas que são mais burras que ele, ou seja, todo mundo, né? Quando começa a escrever um romance, começamos com uma situação na vida do personagem de Mário Conde, uma situação que pode ser, por exemplo, mais ou menos crítica, mais ou menos é, simpática. Por exemplo, o Vento de Quaresma, ele sai da casa do amigo e ele ficou com a deficiência na guerra de Angola e sai da casa do amigo e está na rua consertando o pneu e trocando o pneu e aparece uma mulher com a aparição. É uma história de amor que começa a partir desse momento, quando ele está trocando de pneu. E aí entra um corpo. Um corpo aparece, uma professora de um instituto universitário que foi assassinada e Conde começa a investigação. E começa a investigação e com isso começa a escrever essa história desse romance, mas nem Conde nem eu sabe quem matou a professora. E o que eu faço é que completo essa primeira versão, e ao completar essa primeira versão, já decido qual dos personagens que está em torno dessa história que contei serve como o assassino e digo, toca a vocês ser o assassino. Agora, tem esse papel. Então, isso quer dizer que o próprio enredo policial tem um sentido mais importante do que o resto do romance. E a partir desse momento começa o processo criativo, realmente, porque eu então escrevo e reescrevo a história várias vezes, levo 2 anos escrevendo 250 páginas de um romance policial, porque eu quero que tudo funcione literariamente como a maior integridade estética, cultural e literária possível. E nessa função,
Claro que todo esse enredo policial vai aparecendo as razões do assassino para ser o assassino, mas, sobretudo, se converte num romance onde já cada uma das partes se integra. Mas eu gosto dessa coisa de começar a escrever sem saber quem é o assassino e descobrir isso eu mesmo no processo de escrita, porque, de alguma maneira, é como se eu estivesse lendo o romance que eu mesmo estou escrevendo.